Bom, esse é o nosso primeiro podcast. A ideia é a gente trocar um pouquinho de ideias sobre o nosso tratamento, sobre cirurgia ortognática, sobre gestão, sobre as dores dos pacientes. Então, é mais um canal que a gente está criando aqui para poder facilitar a nossa conversa, para poder melhorar o nosso diálogo com vocês. Nesse podcast eu estou sozinho, ele vai ser todo meu. E o objetivo é porque a gente vai mesclar algumas vezes alguns convidados, outras vezes eu vou estar falando sozinho aqui ou com a minha equipe, mas neste em especial, o objetivo é eu falar um pouquinho de mim. Eu gostaria que vocês me conhecessem um pouquinho. Meu nome é Renato Marano Rodrigues, sou nascido no Rio de Janeiro e moro em Vitória há algumas décadas. Atualmente eu tenho 41 anos e minha família toda mora aqui, então eu me considero um capixaba de coração. Me formei em odontologia na UFES e no meio da faculdade eu fui me despertando para algumas áreas, para algumas matérias. E uma dessas matérias foi a cirurgia bucomaxilofacial. Obviamente eu tive professores de altíssimo calibre que me instigaram e que foram os propulsores para isso. A gente vai ter um momento de falar deles também, mas ao longo da minha faculdade, ao longo da evolução dos períodos, eu fui me encantando pela cirurgia bucomaxilofacial. Após a formação, eu fiz uma prova, fiz a prova na Unicamp, lá em Piracicaba, e iniciei minha caminhada pela cirurgia bucomaxilofacial. Então, vieram alguns estudos de especialização, mestrado, doutorado. Atualmente eu continuo estudando, o cirurgião não para de estudar, e hoje eu faço um pouquinho diferente. Eu atuo basicamente em cirurgia ortognática, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, e sempre procuro ver o cirurgião que tem um resultado muito bom, o cirurgião que tem uma técnica muito boa, e tento me aproximar dele. Então, tenho tido a oportunidade de acompanhar excelentes cirurgiões ao redor do mundo. Mas eu quero parar um pouquinho essa parte e quero falar um pouquinho do outro Renato, porque esse aqui é o Renato profissão. Mas eu tenho um Renato verdadeiro, né? Que o Renato verdadeiro tem 2 irmãos, ele é casado com a Camila, ele é pai da Catarina. Atualmente o Renato verdadeiro, ele vai ser pai de gêmeas. Então, nos próximos podcasts, elas já terão nascido. O Renato gosta de futevôlei, gosta de vinho, gosta de música, ama música. Eu já fiz escola de música, para quem não sabe, eu quase larguei a faculdade. No meio da faculdade, eu passei na Faculdade de Música do Espírito Santo. E aí eu fiz as duas ao mesmo tempo. Levava meu violão para a faculdade, de lá eu ia para a escola de música, para a FAMES, né? Lá no centro da cidade. Aí levava o violão para a faculdade de novo, todo mundo queria tocar, e, enfim. E fiquei assim por 1 ano e meio, mais ou menos. Mas aí eu vi que não tinha como, quase 2 anos, não tinha como conciliar. Eu larguei a faculdade de música, mas a música me acompanhou durante muito tempo, me acompanha. Hoje, eu não consigo operar sem música. Não é porque está em silêncio, é porque a música me faz bem. A música, eu não consigo consultar os pacientes sem música. Então, uma das coisas, quando a gente fez a nossa última reforma aqui na clínica, eu preciso que todos os cômodos tenham um spotzinho, tenham uma saídazinha de som, porque não é questão do silêncio, eu também gosto do silêncio, mas eu sou apaixonado por música. Eu gosto muito de esporte, amo esporte, faço vários tipos de esporte, sou muito comunicativo, como vocês já perceberam. Então esse é o outro Renato. E eu tento mesclar as duas coisas. Eu tento mesclar o Renato profissão com o Renato pai, com o Renato esporte, com o Renato música. Eu tento juntar as duas coisas para ser o mais autêntico possível, né? Então esse sou eu. Pai da Catarina,
pai das minhas gêmeas, casado com a Camila, ama esporte, ama música, busca cada vez mais ser uma pessoa parecida com Jesus. É difícil, mas também. Então eu tenho minhas crenças e minhas convicções, sou cristão e tento cada dia ser uma pessoa melhor. Tem uma frase que diz eu não sou quem eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus eu também já não sou quem eu era. Então a gente vai melhorando a cada dia. Então esse sou eu. Então eu me formei cirurgião bucomaxilofacial e dentro dessa especialidade, que é uma especialidade maravilhosa, eu encontrei a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática me encantou não apenas pela sua ciência, mas também pelo nível de transformação que ela leva aos pacientes. Transformações estéticas, funcionais. Então, poder fazer parte deste processo de transformação me recicla a cada dia, porque eu vivo o paciente, eu vivo a jornada do paciente, desde que ele chega aqui, que a gente começa a nossa caminhada, eu vivo esse processo todo e eu vivo os frutos que ele colhe. Eu vivo as dores iniciais, mas também vivo os frutos que ele colhe. Então, isso revigora a gente, isso me revigora. Existem várias outras áreas dentro da bucomaxilofacial. Tem a área do trauma facial, eu comecei no trauma facial, já tramitei por todas as outras áreas, mas sem dúvida nenhuma a área que mais me encantou é a cirurgia ortognática. Então, dentro da cirurgia ortognática, eu me encontrei e me encantei também por causa dos meus pacientes. Os meus pacientes, eles têm diversas dores. Então, eu lembro de um paciente que falou para mim que ele simplesmente não se relacionava, não tinha namoradas porque ele não conseguia sorrir. Eu tive uma outra paciente que ela estava há anos fazendo tratamento psiquiátrico por não se aceitar devido à deformidade que ela tinha. Ela era uma paciente retrognata. Então, depois da ortognática, ela me falou assim: doutor Renato, eu consegui vencer a depressão. Então, existem algumas, eu posso falar N histórias aqui para vocês, né? Eu tenho pacientes que nunca tiraram foto sorrindo, né? Eu operei uma paciente de 16 anos que ela falou que simplesmente nunca tirou foto sorrindo. Então, algumas coisas chamam muito a atenção. Então, esses são os meus pacientes antes da cirurgia ortognática. Todos depois da cirurgia ortognática falam a mesma coisa. Eu sempre pergunto, né? E aí, tá vendo a transformação? E todos falam, sim, mudou minha vida. E eu finalizo falando o seguinte: você faria tudo isso de novo? Sim, faria. Então, essa frase, para mim, é talvez a principal frase, a que fecha todo o conjunto, porque não adiantaria nada eu entender as dores do paciente, não adiantaria nada eu ser o mais técnico possível se ao final do tratamento o paciente falasse assim: eu não faria de novo. Não importa se é porque não gostou do resultado, não importa se é porque não foi bem acolhido, não foi ouvido. Então, só faz sentido o tratamento, a remuneração, viver tudo isso só faz sentido se ao final do processo os dois chegaram ao mesmo resultado. Ou seja, eu fui remunerado, eu fiz um bom trabalho, mas ao mesmo tempo o paciente percebeu isso e colhe os frutos disso. Aí sim, é um ganha-ganha. A partir do momento que é um ganha-perde, não tem muito sentido. Então, o meu paciente é aquele paciente que eu quero ouvir essa frase no final, né? Eu faria tudo novamente. E essas são as dores deles, né? Eu tenho vários pacientes que, igual eu já falei para vocês, que me chamam a atenção. Geralmente as dores são muito parecidas, mas eu vou falar alguns aqui, né? Um paciente veio para mim e falou assim: Renato, eu tenho uma dor de cabeça crônica e ela não passa em hipótese nenhuma. E eu falei para ele, porque não existem estudos robustos em relação à cirurgia ortognática tratar as cefaleias, mas existem estudos que mostram que
as intercuspidações, né, o encaixe dentário errado, sobrecarrega uma musculatura, sobrecarrega um certo dente, e isso pode gerar. Então eu não sabia se o caso dele era uma coisa ou outra. E eu falei com ele, olha, Luciano, eu não posso te garantir que a cirurgia ortognática vai corrigir, existem mais de 30 tipos de cefaleia. E ele falou, não, eu tô confiante. Eu falei, tá bom, então vamos caminhar. É óbvio que ele não operou por causa disso, ele tinha outros problemas, né? Ele era um retrognata, ele tinha uma atresia, né? A maxila dele era muito estreita. Então, a gente operou e quando acabou, ele voltou aqui há um tempo atrás, final do ano ele voltou e ele falou assim, Renato, eu nunca mais tive dor de cabeça. Então, pode ser que tenha sido ortognática, eu imagino que sim, só que essas coisas impactam muito, porque você vê literalmente a transformação na vida do paciente, né? Eu tenho um outro paciente que pode parecer exagero, mas os pacientes retrognatas, eles têm uma via aérea onde entra o ar muito estreito. Isso faz ele roncar, ele pode ter uma apneia do sono, enfim, problemas do sono graves. Só que o que estava incomodando era o ronco. E ele falou que há alguns anos ele dormia em quarto separado da esposa. E isso estava gerando um problema sério, onde eles estavam com um risco até de um divórcio, porque não estava se vendo sentido em viver em quartos separados. Já que a esposa não conseguia, e realmente ele falou assim, Renato, e realmente o meu ronco era pesado. Então a gente falou, olha, vamos lá, vamos caminhar, e aí fizemos todo o preparo, operamos. E durante toda essa caminhada, ele veio sozinho, ele não veio com a esposa. E ao final do tratamento, a esposa veio. Ela falou assim, eu vim te agradecer, porque você salvou o nosso casamento. Então essas coisas chamam muito a atenção, essas coisas impactam, né? É claro que não foi isso, a cirurgia ortognática ajudou, é óbvio, mas tem graça divina aí, tem um monte de coisa, mas você poder fazer parte deste processo é transformador pra gente também, é encantador pra gente também. Então, eu não me veria hoje em outro local, senão fazendo as cirurgias ortognáticas. O que eu acho que talvez seja o grande diferencial é eu tentar me aproximar da dor do paciente. Então, todo paciente que chega, e isso ficou muito mais aflorado, eu confesso para vocês, depois que eu tive minha filha, mas todo paciente que chega, eu tento me colocar no local em algum aspecto, se fosse minha filha, se fosse minha esposa. Isso me faz ter uma empatia, uma aproximação com a dor desse paciente, que me faz olhá-lo sempre como um ser humano e não como uma patologia, sempre como um ser humano que tem nome, sobrenome. Uma coisa que eu sempre tento fazer é entender que assim como eu falei de mim, né, os meus hobbies, eu amo livros, eu sou apaixonado por leitura, amo música, comida japonesa, futevôlei, esporte, enfim. Assim como eu tenho meus hobbies, os pacientes também têm os hobbies deles, né? Aqui na minha clínica, o papel dele é paciente, o meu papel é ser cirurgião. Mas quando ele sai daqui, ele tem a filha dele, ele tem a esposa ou o marido, ele tem o poker dele, ele tem o vinho dele, ele tem a rotina dele, tem o trabalho dele com os colaboradores dele ou com o chefe dele. Então, entender que este paciente, neste momento, ele está nessa posição de paciente, mas ele tem toda a vida dele que transcende muito o papel de paciente. Então, entender isso me traz um quê de responsabilidade, porque eu não estou apenas tratando aquele paciente, eu estou tratando o pai, o marido, o gerente, o colaborador, o juiz, o jogador de futebol, o cara que gosta de vinho, o atleta. Então existe um conjunto ali, isso me faz ter um pouco mais de sensibilidade. É claro que a gente, como cirurgião, tem que ter um limite para isso, porque senão você vai chorar no ato cirúrgico de todo o paciente. Então a gente precisa ter um nível de frieza, mas
é diferente. Frieza e calculismo do cirurgião não é frieza pela vida do paciente. É frieza para chegar a um nível de tecnicismo que eu tenho que chegar naquela hora. Mas isso não me faz esquecer quem eu estou operando. Isso me faz, talvez, não colocar o papel daquela pessoa à frente do paciente. Então, eu foco menos que essa pessoa é pai, mãe, filho, e foco mais no paciente porque eu preciso resolver aquela patologia, aquela dor. Mas eu nunca me esqueço que eu estou operando um ser humano. Então, isso me faz voltar sempre o pé no chão. Um teólogo que eu gosto muito, que é falecido, que é Russell Shedd, foi muito, muito conhecido, e ele falava que sempre quando ele ia subir ao palco ou ao púlpito, ao local onde ele ia fazer as pregações dele, as oratórias dele, ele sempre pedia para Deus para não deixá-lo sair do chão, não deixá-lo flutuar pela arrogância de sempre fazer aquilo e achar que sempre sabe fazer. Isso é uma coisa que eu nunca falei com ninguém. Mas eu sempre, quando eu entro num procedimento cirúrgico, eu peço para Deus muita humildade e concentração, para que a minha arrogância de já ter feito centenas de cirurgias ortognáticas não me deixe errar aquela. Então, é algo que eu sempre levo quando eu vou começar a cirurgia no meu subconsciente. Já tive problemas? Sim, óbvio que eu já tive problemas. Independente do que eu pedi a Deus, já tive problemas, porque o ser humano é rodeado de problemas, né? Já tive complicações durante a cirurgia, já tive complicações depois das cirurgias, já tive que reoperar paciente, graças a Deus, e eu não tô falando isso aqui só para mascarar algo, a gente tem um índice baixíssimo. Eu conto nos dedos, graças a Deus, um paciente de cirurgia ortognática que eu tive que reoperar, graças a Deus não enche acho que nenhuma mão, por motivos muito pontuais, né? Motivos muito específicos que em outro podcast eu posso explicar sobre as complicações da cirurgia ortognática, falha do material de fixação, enfim, o osso não grudou, enfim, algumas coisas que a gente pode falar mais pra frente. Eu falo com o paciente meu, quando ele fala sobre complicações, né, eu falo com ele o seguinte: olha, só não tem complicação quem não opera. Se você não quer ter complicação, é simples, você consegue não ter complicação, é só você não operar. Hoje, aqui na clínica, a gente trabalha basicamente com cirurgia ortognática, nós estamos passando por um momento de transformação aqui na clínica, né? Novos profissionais, nova equipe, mas eu posso dizer que a gente está no momento de colher muitos frutos relacionados ao trabalho que a gente tem feito, não só o trabalho de cirurgia, mas o trabalho de equipe. Então a gente busca não apenas sermos bons em cirurgia, mas sermos bons como gestores, como profissionais, para o acolhimento que eu dou, se a minha equipe não der, não faz sentido, destoa. Então eu sempre tento unir e igualar o atendimento que elas dão com o atendimento que eu dou. Uma dica, talvez, não sei quem vai assistir esse primeiro podcast, mas se eu fosse dar uma dica para quem está começando, e eu sempre dou dicas, eu tenho estagiárias, né, eu tenho gente que me rodeia que é mais nova, eu dou várias dicas, na verdade, mas tem algumas que eu acho bem legais. A primeira é: se você quer conhecer o futuro, converse com quem é mais velho. Geralmente as coisas se repetem. Geralmente o que aconteceu com os cirurgiões que trilharam caminhos parecidos com meus é o que vai acontecer comigo. Geralmente o que aconteceu com os nossos pais em várias áreas da vida é o que vai acontecer com a gente. Não é um determinismo, né, exato, mas eu estou dizendo no quesito que ao longo da vida nós passaremos por problemas conjugais, doenças, filhos doentes e provas e sucessos, insucessos, início de ciclos, fim de ciclos, início de relacionamentos, fim de relacionamento. Então, isso é muito natural, é da vida, é a dinâmica da vida. Então, eu diria, converse com os mais velhos, porque você consegue encurtar caminho. Mas eu diria outras coisas, eu diria também paciência. Paciência e persistência, né? A constância é o que faz você chegar lá em cima. Mas não adianta você querer ter a constância sendo impaciente, senão o seu caminho vai ser um caminho muito ruim, vai ser um caminho muito infrutífero, muito pesado. Quem tiver ao seu lado vai estar muito carregado.
Então, constância para fazer sempre o melhor, mas paciência, que vai chegar. Eu tive um professor que falava assim, pô, vocês chegaram agora da residência, vocês querem ter o mesmo carro que eu tenho, vocês querem ter as mesmas coisas que eu tenho. E realmente é isso, né? O mundo está ficando acelerado e a gente quer para ontem, né? A gente não se contenta com ainda não, vai chegar. Então, talvez se eu começasse hoje do zero, o que eu faria de diferente? Eu sempre fui de ouvir pessoas mais velhas, sempre gostei desses conselhos dos mais velhos, então isso me ajudou muito na vida. Mas talvez se eu fosse começar agora, acho que 2 coisas que eu faria seria, não me arrependo da minha especialização, do meu mestrado, do meu doutorado, não me arrependo, mas eu teria feito talvez 2 coisas. Uma é, talvez, como hoje eu sou apaixonado pela cirurgia ortognática, talvez eu tivesse ido direto para a cirurgia ortognática. Um segundo ponto, eu teria iniciado mais cedo. Eu estudo muito gestão hoje, já fiz vários cursos, várias consultorias, imersões, MBA. Eu na minha formação eu tenho um MBA na FGV também, de gestão de clínica e hospital, mas eu teria começado isso mais cedo. Acho que eu teria começado isso mais cedo. Uma outra coisa que eu teria feito também, que eu falo muito para as minhas estagiárias, eu teria começado o inglês mais cedo. Eu sempre estudei inglês, mas foi aquele inglês meia boca, sabe? Hoje o inglês me abre portas. Vários fellows que eu consegui fazer fora do país por causa do inglês. Então, se eu não tivesse, eu não teria. Mas foi tarde, talvez eu pudesse ter feito isso antes. O que as pessoas mais elogiam no meu trabalho... É chato, né, falar do que elas elogiam, mas elas falam muito da habilidade cirúrgica, falam muito do acolhimento do cirurgião humano. Elas falam muito isso, são elogios constantes.